Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá, pessoal. Estamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026, administrado pelo Dr. Luiz Paulo. E dessa vez estamos com o Dr. Carlos Raposo, de Presidente Prudente, alguns quilômetros aqui de São Paulo. Primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado pela confiança em participar do nosso podcast. Muito obrigado eu. E realmente são alguns quilômetros mesmo. É verdade. Quantos quilômetros mesmo? Daqui dá uns 530. Uma boa estrada. Veio de avião ou de carro? Eu vim de carro mesmo. Veio de carro, né? É facinho também, é pertinho, né? Sim. Estrada boa, né? Sim. E como tá lá? Muito calor? Oeste Paulista não tem como falar. O sol é um para cada cabeça, né? Então acaba... O sol ali é bem, bem tenso. A gente já até acostumou, vamos dizer assim, né? E até gosta, alguns. Tá certo. Mas antes da gente entrar na parte de hormonologia, que é o foco aqui do Congresso, gostaria de saber um pouco mais sobre o Dr. Carlos Raposo. O que te induziu a querer ser médico? Legal. Bom, é uma história que quem já me conhece já ouviu falar nessa história, né? A minha introdução na nutrologia foi a partir da minha mãe, né? Então eu, né, logo quando formei, fui atuar na medicina tradicional, posto de saúde e tudo mais. Cheguei ali no âmbito da UTI, mas o que me motivou a entrar na nutrologia foi o fato de um belo dia, tá aqui em São Paulo, inclusive, na Liberdade, né? E lá, minha mãe com seus 117 quilos e 1,50 apenas, a gente não conseguiu concluir o passeio lá, né? Ela deu poucos passos e estava ofegando. E eu falei, cara, isso não é qualidade de vida, né? E eu, como médico ali no âmbito de UTI, ajudava vários pacientes, mas eu já recebi o paciente com um problema. E eu falei, cara, minha mãe tem um problema e eu não sei como ajudá-la, não sei como emagrecer uma pessoa, né? E vendo aquela situação e vendo outros pontos também, né? Desde o que a dificuldade que ela tinha em amarrar o cadarço, de subir algumas escadas, coisas básicas, às vezes até pentear o cabelo, ela ofegava, né? E a minha mãe, com isso, foi desenvolvendo pressão alta, diabetes, fibromialgia, várias outras condições que com a obesidade só intensifica, né? E aí eu fui buscar conhecimento, às vezes naquele velho Google mesmo, falar como que emagrece alguém. E eu, sendo médico, cheguei na pós-graduação de nutrologia, né? E aí foi aonde eu mergulhei nesse oceano aí em relação à obesidade, ao tratamento das inflamações subclínicas causadas pela obesidade, e entendi que poderia ajudar minha mãe através disso. E a minha mãe foi a minha paciente zero e a paciente mais difícil também. Sabe que é aquele ditado, né? Santo de casa às vezes não faz tanto milagre, né? É verdade. E é onde a gente insiste um pouquinho mais. Ela mas conseguiu ter um bom resultado? Sim, isso eu tô te contando, já tem uns quase 3 anos, mais ou menos. Sim. Né? E aí, dos 117 quilos, hoje ela fica ali na casa dos 70 quilos. E algumas coisas que a gente iniciou lá naquele momento, que não fazia parte da vida dela, como atividade física, que é super importante, é presente até hoje. É né? rotina. Então, tem que ser rotina. Que Tem que ser legal. todos Quantos os anos dias. tem sua mãe? A minha mãe tá com 52, se não me falha a memória. 52. 52. Ou seja, ela é a sua paciente, garota propaganda da sua clínica. Sim, sim, pra ela é uma satisfação enorme postar aqueles antes e depois, né? Pô, foi 30 e poucos É um orgulho, quilos. né? Ainda mais falar, meu filho que me ajudou. Sim, e pra mim também, né? Foi Claro, assim, claro. um pontapé inicial, e com ela também eu fui entendendo que eu também não tava na melhor fase da minha vida. Naquele momento, Você eu mudou os hábitos também. precisava mudar os hábitos, estava ali por volta de 90 quilos, hoje eu tenho 71, né? Então, assim, também entrei no processo de emagrecimento com isso. Entrou tia, entrou a avó, entrou o tio, entrou a galera toda, e aí eu comecei a atuar nisso, ou seja, abrir ali para as pacientes
me conhecerem, né, sobre o meu trabalho e tudo mais, e fomos entregando resultado e hoje tem a clínica lá e vários pacientes já, vários resultados fantásticos ali, que a mudança do estilo de vida é Olha, incrível. doutor, eu daria como nome da sua clínica Amor à Mãe. É um excelente slogan, né, é Seria um verdade. slogan, né? Sim, É amor à mãe, porque tem que ser contado essa história, porque sim, realmente a gente quer dar o melhor para o nosso familiar, para a pessoa que a gente mais ama. E realmente você, como médico, passa a ter um carinho e amor até pelo paciente. sim, Primeiramente pela profissão, né? Que sim, é tão. Você mesmo falou que se formou lá fora, foi sacrificante ficar longe da família, sim, e agora está fazendo valer a pena, né? Não exato. só remunerativo, na remuneração, né? E sim também na compensação de ver um resultado. Quando você Sim. vê um paciente te agradecendo, né? Que nem sua mãe mesmo. Qual que é o sentimento que você tem? É, um sentimento que você se torna um instrumento de transformação, né. Sim, Hoje a gente vê ali alguns pacientes que chegam ali por volta de 100 quilos, 120, 130. Hoje eu tenho alguns pacientes com resultado de perda de até superior da minha mãe, mais de 50 quilos, né. E quando o paciente decide mudar e tem um caminho correto, acompanhado do médico e sabe o que está fazendo, o resultado é fantástico, é né. E ele verdade. segue isso por muito tempo e ele já não se vê. Eu até brinco com alguns pacientes, falando: aquelas coisas que te levaram a esse peso não te pertencem mais, né? Sim, É uma mudança realmente do estilo de vida e você deve encarar isso de uma maneira de que é para sempre, sim. né? Não é uma mudança pontual, né? São coisas que você deve realmente estender ali por muitos anos enquanto fizer sentido para você e que tem que ser para sempre. É Não tem jeito. verdade. E a garota propaganda, falando da sua mãe, que é um perfil que as mulheres mais buscam no seu consultório, eu acredito que as mulheres na pré-menopausa, menopausa, tem até essa questão do perimenopausa. As mulheres às vezes não sabem identificar exatamente Você poderia explicar melhor qual que é a diferença entre esses períodos? Excelente. E é um ponto bem importante que minha mãe, ela não por ser minha mãe, mas ela acabou sendo meio que o start ali de muitas coisas, desde a introdução na nutrologia, depois da introdução na parte mais hormonal, na perimenopausa, como você mencionou. Hoje ela está na menopausa já há alguns anos, já faz a reposição hormonal via implantes, que é o que a gente faz hoje aqui na clínica, né? Mas é bem importante isso, por quê? Porque chega um momento na vida da mulher, por volta dos 35 anos, que ela começa a perceber umas mudanças que ela não tem uma explicação lógica para isso. Aí ela vai no médico, vamos botar assim como tradicional, e fala: "Não, isso é normal, você tá ficando mais velha", né, e ela vai E empurrando vai isso com a barriga. aceitando, né? Exatamente. E aí, infelizmente, se ela não encontra com o médico que se atualiza, como no congresso aqui hoje, e entende essas mudanças e tem essa percepção, porque assim, exame de laboratório ele não me diz muito, né? Principalmente em fases iniciais. É muito fácil você pegar uma paciente que já está ali com uns 10 sintomas de menopausa dos 50 que existem. Mas é difícil quando ela tem um sintoma muito oculto que ela nem ela sabe. Então é muito importante essa investigação de anamnese mesmo, da conversa com o paciente, de ter esse tempo dedicado para identificar precocemente essas mudanças, porque elas existem em todas as mulheres. Então não é uma coisa particular, algumas mulheres sentem, outros não. Não, todas vão sentir em momentos distintos da sua vida. Então por isso que Sim. é muito importante estar atento para isso. E aí algum deles, principal deles é a fadiga, né, a mulher mais fadigada, hoje é a crise da mulher dos 40 anos, fadiga, queda de cabelo, baixa libido, são os sintomas que mais, interferem e impactam diretamente na qualidade de vida da mulher, É né. Então, verdade. se não identificado precocemente, com uma consulta médica, você vai empurrando e vai a sua qualidade de vida vai descendo. E aí você vem, encara uma gravidez, aí depois você fala: "Ah, não, acho que é porque eu tô pós-parto e tal, não sei o quê", e daqui a pouco vai, recebe um diagnóstico de depressão, começa um antidepressivo, aí começa a perder cabelo, começa a pele ficar ruim, aí um vai virando uma bola de neve, daqui a pouco você já não se encontra mais. E É. eu recebo mulheres assim, por volta dos 48, 50 anos, que falam assim: "Doutor, não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca fui gorda, eu nunca tive acima do peso, ou eu nunca tive esse cabelo, ou eu nunca tive essa indisposição. Eu sempre fui muito ativa, né, e acaba não percebendo o tempo passar e essas mudanças pontuais". Então aí eu ressalto também a importância de estar ali fazendo um acompanhamento com o médico, indo no nutrólogo para entender essas mudanças, né, que é super importante. E no caso, qual que é a opção que você dá para o seu paciente? Porque olha só, quando a pessoa chega com 120 quilos no seu consultório, de repente ela olha para o mercado da saúde e pensa: bom, qual que é a opção? Tem a bariátrica, tem o balão gástrico, tem
a parte hormonal, que de repente é o que você está indicando. Por que que o que você indica, você pode se dizer que é o melhor? Qual que é a Perfeito. diferença entre as opções que existe hoje? Excelente. Eu digo assim que hoje a gente está a alguns passos de aposentar a cirurgia bariátrica. E eu digo alguns passos por quê? Porque vai depender de como a gente vai caminhar daqui para frente com os novos medicamentos. Mas é muito importante a gente entender que há opções, claro, e a que você citou é uma delas, mas nada supera, primeiro, a mudança do estilo de vida. Então você não pode partir para uma cirurgia bariátrica se você não Muito tentar invasivo, né? antes. Muito Exatamente. risco. E aí, eu nunca vi ninguém falar assim: "Não, eu morri porque eu tentei emagrecer". É É, difícil, a não ser que você faça uma loucura, né. verdade. Então agora eu já vi pacientes que vieram a óbito por uma cirurgia bariátrica, infelizmente. É culpa do médico? Claro que não, né, Sim. mas existe um risco real de mesa cirúrgica, né. E o balão intragástrico ele era ou seja, em algum momento, né, no processo de emagrecimento, ele pode se tornar um aliado, só que ele tem uma barreira de acesso, não é todo lugar que tem. Na nossa cidade mesmo, Presidente Prudente, a gente não tem acesso a esse tratamento, então ele tem uma barreira difícil. E também o resultado ele é um pouco mais difícil, porque é só uma sensação, ele não muda nada dentro do corpo, né. E hoje o que a gente tem disparado de melhor resultado são os medicamentos, os análogos de GLP-1, tanto semaglutida, Ozempic, ou a junção com o GIP, que é o Mounjaro, que é o que entrega mais resultado. E posteriormente, daqui a alguns meses, ou quiçá até anos, a retatrutide também vai estar aqui disponível para iniciar esse tratamento. Eu costumo dizer que o meu tratamento, ele segue uma metodologia que a gente chama de Light Life. Então, lá no consultório, é uma mudança como se fosse uma pirâmide seguindo de uma base. Dessa base, a gente tem ali a mudança alimentar como prioridade, né? Então, o paciente precisa entender que vai existir um medicamento, claro, ele vai auxiliar, tem função para isso, quando bem indicado, tá? Mas ele não é tudo, ele não é só isso. A gente começa com a base alimentar, vai para o estímulo de atividade física, não só musculação, mas qualquer atividade física que faça sentido. E também a regulação do sono também é muito importante. A gente vai olhar para as alterações laboratoriais e corrigir todas elas um a um, e aí a gente chega no tratamento propriamente dito. Aí a gente chega nas canetinhas emagrecedoras, que é o que realmente hoje revolucionou a medicina, traz muito resultado, mas que não pode ser o protagonista. Né? Eu Sim. deixo bem claro que o protagonista de todo o processo de emagrecimento, ele sempre vai ser a paciente. Eu te digo no caso da minha mãe. Na época que eu emagreci minha mãe, a gente não tinha esses recursos. E eu, durante 180 dias, eu mandei mensagem para ela: já começou a atividade física? Já começou a atividade física? Então, assim, esse estímulo, ele é fundamental e essa pirâmide ela precisa ser construída até que você chegue ali, vamos dizer, a uma cereja do bolo, que seria um medicamento que realmente muda o cenário, diminui o apetite, regula o Acelera o intestino, processo. acelera o processo. E aí eu tenho uma premissa que o resultado importa, né? Por muito Claro. tempo, a gente alguns médicos falam: "Não, tem que emagrecer devagar, tem que ser devagarzinho, um passo de cada vez, 1 quilo por mês". Não, Não precisa ser assim, né? não pode ser assim, porque o resultado ele importa e motiva. E nem Claro. sempre é determinação, é motivação. Então, se eu vejo que o meu esforço ele é recompensatório, eu tenho um resultado que é condizente com o meu esforço, poxa, eu vou seguir fazendo. A sua mãe é mais vaidosa hoje? Demais, demais, e é um Se sente ponto mais bonita, demais. valorizada? Não, inclusive até as roupas mudam, né? Antes É, era com aquele certeza. Isso é vestido autoestima, né? É vestido vida, né? demais, aquele vestido despojado, sem cor, né, hoje já usa uma roupa mais justa, né, já tem aquela vaidade maior, né. Então assim, a autoestima ela é fundamental para tanto quem busca, saúde mesmo, que é o principal ponto, mas também desempenho, para quem trabalha com vendas, quem é empresário, quem tem ali a alta performance aliado ao dia a dia, precisa se sentir bem, Sim, né, não com tem como você certeza. não se sentir bem. Agora, é possível, doutor, esse processo de emagrecimento, né? Como você bem disse, né? Existe um esforço, tem que ir para academia, tem que se esforçar. Mas tem como perder massa sem afetar a massa magra? Perder gordura sem a massa magra? É Porque um esse é um desafio, né? É um ponto a gente tem algumas estratégias, né, inclusive até no congresso foi mencionado algumas, mas assim, eu tenho uma frase que a atividade física é inegociável, né, então a palavra inegociável não tem negociação, tem que fazer. "Ah, mas e tal, eu não consigo, eu não tenho tempo", falou: "Ó, pensa que você precisa plantar hoje pra você colher no futuro". O músculo, a musculatura, ela não é meramente estética. "Ah, é bonito ter músculo?". É, mas não é meramente estético. Ele é uma poupança para quando você tiver doenças e todo mundo tá
sujeito a ter doenças, a gente possa subornar essa doença. Então, eu explico dessa maneira. Então, é fundamental e necessário ter musculatura. Então, eu explico que um paciente, por exemplo, com dengue, você olha o paciente e fala, pô, você emagreceu, o que aconteceu? Não, cara, eu fiquei internado de dengue. Ele não perdeu gordura, ele perdeu massa muscular. Então, a massa Sim. muscular é super importante. E indo direto ao ponto, sobre emagrecer sem perder massa muscular, tem uma promessa do medicamento da Retatrutide que promete isso, né? Que a gente não há perda da massa muscular com o uso dela. Mas ela está em teste, em estudos, então não está Sim. disponível. O que a gente vê hoje é meramente falsificação, não recomendo o uso, inclusive, aproveitando o momento desse medicamento, porque está em teste, né? Então a gente não tem disponível. Mas faça atividade física. Ir pra academia, É mais garantido. fazer musculação, né? Musculação, Pra ou às quê? vezes pilates também, que é Pilates. excelente, tá? Ou um funcional, um crossfit. Associe algo que entre na sua rotina e faça parte dela, né? E aí eu falo que a vida do adulto, ela tem coisas que a gente faz que a gente não gosta, né? Tem muita gente que trabalha por 30 anos sem gostar do trabalho. Sim. Então, encare a musculação como também um trabalho, né? Colha o músculo que vai ser a tua recompensa. E qual que é o recado que você daria para os seus pacientes? Então, a base de todo esse congresso, essas novidades que você, né, teve aqui no congresso, que recado, olhando para aquela câmera, você diria a eles? Maravilha. Hoje se você está acima do peso, quer emagrecer, comece por pequenas mudanças, né? Não vá ali, já vou aplicar um Mounjaro, já vou usar um medicamento. Medicamento emagrece, de fato, é super validado. Mas comece pequenas mudanças, vá ao médico, veja sobre a sua saúde, inicie atividade física, faça ali o mínimo de mudança que você já vai colher a diferença em relação aos resultados. Seria isso. Excelente, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista, por Imagina, trazer eu que tanta agradeço. matéria informativa e de cunho sensacional para que a sociedade precisa disso, né? A gente sabe que o Brasil hoje em porcentagem, você sabe a porcentagem de obesos no Brasil hoje? Olha, passa dos 60%. Imagina, né? É muita coisa, né? Coisa. Se levar para o americano, então, nem se fala, né? Aí supera. Mas tá? ó, muito obrigado pela confiança, por ter participado da entrevista. Imagina. E já está convidado para o próximo evento. Quem sabe possamos nos encontrar de novo e poder fazer uma nova entrevista. Perfeito, vai Tá ser bom? um prazer. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Imunologia 2026.